Bom dia! Eis-nos aqui novamente buscando a presença do nosso Deus, dizendo a Ele que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor seja a nossa força, o nosso sustento, que o Senhor nos ajude a prosseguir, a avançar, que a nossa motivação, a nossa alegria venha dele, venha de quem ele é. Bom dia, queridas, bom dia, querido também, irmão Walter, oi Laurinelli, bom dia, Clarice, bem-vindas, queridas. Como estão? Estão de volta, como estão vocês? Aqui ontem deu uma chuva bem forte, alguns estragos na cidade, mas tudo bem. Clarice, eu ouvi agora pela manhã um áudio, vi que estava chovendo aí também. E em Rui Barbosa, como é que estamos? Que o Senhor nos abençoe, nessa manhã, que mais uma vez sintamos a presença do Senhor entre nós, que o Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos meditar no Salmo 102 e logo no início o salmista já deixa um recado para a gente. O salmista diz que é a oração de um aflito, na legenda, a oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Só essa descrição já nos leva a pensar tantas coisas. E como muitas vezes nós temos uma fala, enquanto povo de Deus, de que tudo estará bem no caminho, na caminhada, enquanto andamos com o Senhor. Mas esses momentos de aflição existem, O próprio Jesus falou que a gente teria aflições no mundo, mas que também deveríamos ter bom ânimo, e o bom ânimo está em saber que Ele venceu o mundo. É isso que nos dá ânimo para continuar essa jornada. E esse salmo é o salmo de alguém que estava extremamente aflito, se sentindo desfalecido, quase morto. E aí ele derrama o seu lamento diante do Senhor. Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Dona Enides, bem-vindas. Derramar é uma expressão, corriqueira. A gente usa ela no nosso dia a dia, especialmente nós que estamos lidando com as coisas de casa, mas é algo que nós não apreciamos. Derramar não é algo que a gente gosta. A expressão, quando a gente não usa ela com alegria. Bom dia, Ana Alessandra, bem-vinda. Não é uma expressão que a gente usa com alegria, Se alguém coloca o leite para ferver e aí ele sobe e derrama, é com tristeza que a gente vê esse acontecimento. Se você tem um suco, coloca o suco no copo e o copo cai e derrama, também não é com muita alegria que a gente vê esse fato acontecer. Ou se você está limpando a casa, tem um balde de água ali por perto, e por algum motivo esse balde vira e derrama, também não vai ser com alegria que a gente vai olhar para esse acontecimento. Então, derramar no nosso entendimento, mostra um certo desperdício, mas também bom dia, Nélia, bom dia, Marizene, mas também é como se aquilo saiu do controle, como se aquela situação
já saiu do controle, quando algo é derramado, né? A gente já tem essa percepção, saiu do controle, já não temos mais controle. Então, a gente pode ver até por essa expressão, né? A angústia que está no coração do salmista quando ele escreve essa oração. Bom dia, Sônia. Paz, minha querida. Bom dia, Lúcia. Quando ele faz essa oração, fiquei pensando um pouco na descrição do salmo, de saber que é a oração de alguém que está aflito, quase desfalecido, e aí ele derrama, ele já não consegue reter, ele já não aguenta mais tudo aquilo que está ao coração dele, e ele derrama o lamento dele diante do Senhor. Então imaginem, né, essa cena de um líquido sendo derramado, um líquido, quando a gente vê um líquido derramar, a gente sabe que ele vai se espalhar, ele vai tomar aquele ambiente todo, ele não fica concentrado em um lugar só. O líquido que é derramado, ele vai atingir toda a extensão, né? Geralmente ele corre, ele atinge uma proporção grande, e é isso que esse salmista ele está fazendo aqui. Ele cai, né? Já desfalecido, assim como um copo que caiu, como um balde também que foi virado, ele também se joga. Parece ser algo ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe essa cena como algo necessário. E aí ele começa dizendo, ao derramar o seu lamento: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Aqui até o 11 a gente vê o líquido que estava dentro dele sendo derramado e sendo esparramado e atingindo, né? Então ele lança mesmo tudo que ele está pensando nesse momento. Ele questiona Deus. Já inicia assim, o primeiro grito dele é esse: ouve a minha oração, Senhor. Então é uma fala de indignação. Como que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Como que o Senhor permitiu que eu chegasse nesse estado, nesse nível, a ponto de ter que me derrubar para que o Senhor me ouça? Então ele se sente desamparado por Deus, ele acha que o Senhor não ouve a sua oração, que o rosto do Senhor está escondido, fala coisas fortes, né, como os seus dias estarem passando como uma fumaça, sem sentido, não tem sentido algum o que ele vai expressando. E nós vemos por cada comparação que ele faz que a angústia do seu interior é realmente muito grande.
esse salmo ele foi escrito no período em que o povo de Israel, Jerusalém foi assolada e o povo foi levado cativo. Então, foi bem nesse período do cativeiro em que eles se sentem, tem vários salmos que falam aqui, né? E é bem nesse período em que eles se sentem como se de fato Deus tivesse esquecido deles. Para eles, Jerusalém era a concretização de tudo que Deus prometeu e de repente são tirados daquele lugar. Então, essa angústia que ele expressa. Mas eu acredito que se você já viveu ou está vivendo um tempo também de angústia, todas essas palavras do salmista vão fazer sentido para você, vão fazer sentido, né, para a gente que já viveu algum momento de angústia. Ela facilmente poderia ser dita por alguma pessoa que está passando por um divórcio, está passando por um luto, está passando por um momento de grande dificuldade na sua vida, uma traição, né? Seja por parte do cônjuge ou de algum amigo, uma situação muito difícil no trabalho. Enfim, ela poderia ser falada por qualquer pessoa que está vivendo um tempo de angústia. Nós nos identificamos quando estamos angustiados, não temos vontade de comer, e ele diz isso aqui, que a comida não tem graça, né? Ele fala cinzas são a minha comida, então não tem graça, por mais que venha um banquete, eu olho tudo e não me dá apetite, não me dá vontade, é cinza. E ainda diz que com lágrimas mistura a sua bebida, a bebida vem junto com as lágrimas. Eu não sei, você já passou por alguma situação assim, de beber algo misturado com suas lágrimas? Então, essa expressão, né? Tudo que ele expressa são sensações bem conhecidas da gente. São sensações que quem já passou por esse momento de dificuldade vai viver. E parei aqui, eu sei que eu parei no 11, viu? Vou continuar. Porque eu me lembrei do Salmo 97 ao ler isso. Você pensa e imagina alguém que está em um lugar de escuridão, né? Ele olha e ele não vê o Senhor. Então ele foi colocado, lançado em um lugar realmente de escuridão. Um lugar onde parece que Deus não está, parece que Deus abandonou, não ouve a oração, está em silêncio. É como se você estivesse de fato só, solitário naquele lugar. Mas eu me lembrei do Salmo 97, quando diz assim, lá no 2, versículo 2, que o Senhor, ele fala que o Senhor reina no 97, no 2 diz: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Ao descrever o que o Senhor reina, o salmista que escreveu o Salmo 97 fala algo que a gente não consegue imaginar quando falamos em Deus, quando falamos do trono de Deus, do lugar onde Deus está. Ele diz que nuvens escuras e espessas cercam a Deus, estão cercando o Senhor. E eu particularmente nunca consegui imaginar essa cena. Eu consigo imaginar o brilho, a glória, um lugar reluzente, mas nuvens escuras cercando o Senhor, eu nunca consegui visualizar essa cena. E ao tentar imaginar isso, eu pensei que deve ser bem assustador. Quando a gente vê, ontem mesmo foi assim aqui, o céu começou a fechar, né, um vento muito forte, os trovões começaram, relâmpago e uma chuva muito forte, né? Então, quando essa cena acontece, já dá aquele temor no nosso coração. Imagina você ser colocado diante de nuvem
nuvens escuras e muito espessas. Esse era o lugar em que o salmista foi colocado. E esse é o lugar que nós somos colocados quando nós passamos por um momento de aflição, por um momento de angústia. Bom dia, Carla. Bom dia, Marbi. É esse o lugar que nós somos colocados. E agora, ao invés da gente pensar que esse lugar é um lugar de abandono do Senhor, nós temos a revelação do salmista lá no 97, que nos diz que esse é o lugar onde Deus está. Cercam ele essas nuvens escuras, espessas, e é necessário que os que desejam encontrar com o Senhor tenham coragem de atravessar essas nuvens. É óbvio que é difícil, né? É um momento, um lugar que nos paralisa. O que nós iremos encontrar adiante? Ana Alessandra está lembrando aqui, que Moisés adentrou a escuridade. É isso mesmo. É um momento, é um lugar onde todos aqueles que desejam de fato conhecer a Deus vão ter que passar, vão ter que atravessar essas nuvens espessas, essas nuvens escuras. E imagino que não seja um ambiente muito atrativo. E Deus muitas vezes nos leva até esse lugar por meio da dor que a gente passa, por meio da luta, da dificuldade, daquilo que nos traz aflição, seja o que for, seja algo muito intenso, muito difícil, né? Uma dor muito ruim até de se imaginar, né? Como perdas de entes queridos, de pessoas que você ama e convive, ou outras situações que nos afligem. Somos sempre lançados nesse lugar e cabe a nós avançar ou não, ficar olhando para as nuvens e clamando a Deus e dizendo, né, que a gente não vai conseguir, aonde é que o Senhor está, porque o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não nos ouve, quando na verdade Ele está bem mais próximo, quando na verdade Ele silencia nesse momento para saber, perceber onde está a nossa coragem. E é em momentos assim que nós precisamos ter a atitude que o salmista teve, de derramar, de desperdiçar tudo o que nós somos, de deixar espalhar aquilo que está no nosso interior, para que o Senhor lá na frente possa juntar tudo de novo. E agora eu vou continuar o 12. Bom, esse salmista, ao meu ver, ele teve coragem de adentrar, depois que ele se derrama, depois que ele joga fora tudo que ele estava retendo durante muito tempo, toda a indignação, tudo que ele achava que Deus o tinha abandonado, ele vivendo e acalentando a sua dor, deixando que os seus dias fossem, né, como fumaça, dia e noite igual, acontecendo do mesmo jeito. Ele decide romper, porque ele começa a mudar a fala dele, através do 12, a partir do 12, ele começa a mudar a fala dele. Ele diz: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Vocês percebem a mudança drástica de alguém que está dizendo, está olhando para si mesmo, para a sua condição, para a sua dor, para a angústia que está vivendo, transformando, né? Permitindo que o choro esteja junto com a bebida, não sentindo prazer em mais nada do que faz. Você consegue perceber aqui no 12 que houve
uma mudança, um virar de chave, algo aconteceu, eu imagino que ele se levanta, essa pessoa se levanta e ela começa a enfrentar as nuvens escuras e espessas. E aí ele começa a ter a percepção de que o Senhor está no trono e reinando para sempre. Nada o abalou, nada mudou para Deus. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário, nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirão para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força e abreviou os meus dias. Então eu pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Bom dia, Ed! Bom, eu vejo que esse salmista ele teve a coragem e que depois do pranto, depois do derramar, depois do se esvaziar, ele estava apto para se encher, ele estava apto, ele deixou a carga que o impedia, o emperrava de prosseguir, e ele avança e consegue visualizar tudo o que ele descreve aqui, por trás das nuvens, ou até mesmo enquanto atravessava, ele conseguia perceber que o Senhor não mudou, que ele permanece o mesmo, que existia um propósito para que as pedras de Jerusalém tivessem sido derrubadas, para que se chegasse à ruína, existia um propósito do Senhor. E a alegria, a confiança, a esperança dessa pessoa começou a ser renovada à medida em que ele deixou de olhar para suas cargas, olhar para si mesmo e passou a olhar para Deus e passou a compreender, a se maravilhar com quem Deus é, com a glória que ele tem, com o entendimento de que o Senhor não muda, que céus e terras vão passar, que os seres humanos vão chegar na terra, vão sair da terra, mas o Senhor permanece. E é na permanência do Senhor que nós podemos crer que a habitação que Ele nos prometeu chegará, que nós estaremos diante dEle, em Sua presença, como Ele diz, estabelecidos na Sua presença. Como Ele muda a fala, antes Ele disse que os dias passavam como fumaça. No 23 ele já percebe que de fato a sua vida foi abatida, com força.
aquela situação, aquela dor veio e abateu a sua vida com força. E é como se tivesse abreviado os seus dias. E esse abreviar não necessariamente tem a ver com o acabar, né? Vai morrer, mas perdeu o sentido da vida. Viver para quê? Como que eu vou continuar? Né? Então ele fala isso, mas você vê que no 24 a esperança voltou. Porque ele pede, realmente eu fui abatido, eu perdi a esperança, meus dias se tornaram abreviados, mas ele fala, não, Senhor, olhando para ti, eu posso crer, eu posso entender que tem amanhã, que tem perspectiva, ainda que eu não esteja aqui, um povo que ainda nem nasceu vai dizer dos teus feitos, vai dizer que o Senhor venceu, vai glorificar o teu nome. E é isso que ele fala, e ele diz, Senhor, renova a minha vida. Que assim seja também conosco, em nossas lutas, em nossas dificuldades, na sua aflição. Não, Deus não te esqueceu. Ao contrário, você foi colocado num lugar muito mais perto dele e depende de você. Muitas vezes nós é que viramos o rosto quando nos deparamos com as nuvens escuras. Nós viramos o rosto, o medo nos afasta, né? Queremos reter ainda, queremos guardar, nos acostumamos talvez com o lamento, com a tristeza, com a angústia, não queremos soltar nada disso e não avançamos para enxergar o Senhor que está por entre essas nuvens escuras, mas Ele está lá, Ele está mais perto. E se tivermos a coragem de nos desprender e andar e seguir, nós iremos adiante e encontraremos com Ele, que é a razão da nossa esperança. A angústia que esse salmista passava perdeu completamente o sentido quando ele se depara com quem Deus é. Se deparando com quem Deus é, a esperança vem novamente ao seu coração. O desejo de viver vem novamente ao seu coração. A vontade de construir, de fazer algo, o sentido para a vida, vem novamente ao seu coração. Que assim seja conosco também. Que a gente entenda esse trajeto, essa caminhada e que em Jesus nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra revelada, pela Tua palavra lançada, Senhor. Tua palavra é semente, Pai. Pai, que ela encontre lugar no solo do nosso coração. Que o solo do nosso coração seja um solo apropriado para a Tua semente morrer e germinar, Senhor. Ó Deus, Senhor, que dessa semente venha a árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de água. Nós, Senhor, queremos estar constantemente diante da Tua presença, Senhor, e termos renovados as fontes de água viva, Senhor. Continuamos dizendo que cremos em Ti, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Senhor, eu te peço, ajuda a mim, ajuda aos meus irmãos, minhas irmãs, com coragem, com força, como o Senhor disse a Josué, ser forte e corajoso, nos dá força e coragem para atravessar as nuvens espessas, as nuvens escuras e te encontrar, Senhor. Depois das nuvens, elas te cercam, mas tu és luz, Tu és a esperança, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor não abandona, o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso. Queremos te encontrar, Senhor, queremos ir além,
e queremos ter renovadas as nossas esperanças para prosseguir na jornada que o Senhor nos colocou. Ah, Senhor, é o que eu te peço. Ajuda-nos a te ver depois das nuvens escuras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Que o Senhor nos abençoe, né? E até amanhã, se assim Ele nos permitir.